Boa noite. Boa noite. Operação Greenfield denuncia 29 ex-gestores de fundo de pensão por má gestão. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, volta atrás e revoga a própria decisão que impedia a redução dos valores do DPVAT. O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Guarujá, no litoral de São Paulo, para um recesso até o início da semana que vem. Antes de embarcar, Bolsonaro afirmou que não há problemas em não participar do Fórum Econômico Mundial. Jair Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada acompanhado da filha caçula, Laura. A garota marcou presença na sessão de fotos com apoiadores e até fez uma participação especial na entrevista, incentivada pelo pai. Bolsonaro disse não haver problemas nem com a ausência no Fórum Econômico Mundial, que será realizado entre os dias 21 e 24 deste mês, nem com a taxação do aço pelos Estados Unidos. Alguma pergunta para a Laura? É 2040? Você vem para candidato, é isso? Não sei. 2040. Pessoal, está tudo resolvido, sem problema da voz, sem problema da taxação do aço, sem problema dos Estados Unidos. O Brasil está bem, defendendo a sua Constituição, tá ok? Estamos bem. Ontem, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, negou que o cancelamento da viagem a Davos tenha relação com a tensão entre Estados Unidos e Irã. Segundo ele, a desistência de Bolsonaro é fruto da análise de fatores políticos, econômicos e de segurança. O próprio presidente já havia cogitado a possibilidade de não ir a Davos no início da semana. Nos últimos dias, outro assunto que esteve no circuito de Jair Bolsonaro foi um possível aumento do combustível. O presidente quer evitar um reajuste caso o preço do petróleo dispare por causa da crise entre Estados Unidos e Irã. O país do Oriente Médio é um dos maiores produtores mundiais de petróleo. O presidente reforçou que o governo não vai intervir na política de preços. Defendeu que o ICMS seja cobrado nas refinarias, em vez de incidir sobre o preço final. E também um projeto para que produtores de etanol entreguem o combustível diretamente nos postos, sem passar por distribuidores. Tudo para evitar que o consumidor pague mais ao abastecer. Mas, para isso, deve haver uma compensação. Para discutir qual instrumento será o fiel dessa balança, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se reuniu com o secretário executivo do Ministério da Economia. As duas pastas estudam medidas conjuntas. Ainda não se sabe se essa reserva será criada por projeto de lei, necessitando de aprovação do Congresso. Isso só deve ser decidido no próximo mês. Por enquanto, a ideia é o uso de royalties da exploração de petróleo somado ao excedente de produção. É aquilo que o governo federal ele pode fazer, né? Então, nós estamos tratando de royalties, de participação especial, né? Naquilo que nós hoje, como exportadores de petróleo, podemos analisar como uma das possibilidades para que nós tenhamos reserva que possam compensar eventuais altas inesperadas do preço do petróleo, por exemplo. Então, nós estamos preparando para o futuro, para que o governo, para que o Estado brasileiro não sofra consequências por crises internacionais, né? Nós tenhamos os mecanismos para se contrapor a isso. Essa é a ideia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, revogou a própria decisão que impedia a redução dos valores do DPVAT. Com isso, quem pagou a mais vai ter direito ao reembolso do dinheiro. No apagar das luzes de 2019, o ministro Dias Toffoli deu uma liminar, suspendendo a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que reduzia os valores cobrados pelo DPVAT, o seguro obrigatório pago por todos os donos de veículos e que indeniza vítimas de acidentes de trânsito. Na ocasião, o magistrado atendeu a um pedido da Líder, seguradora que administra o DPVAT. Hoje, Dias Toffoli voltou atrás e derrubou a própria liminar, baixando novamente os valores do seguro. Agora, o recurso foi da Advocacia Geral da União, que alegou que a seguradora Líder omitiu a informação de que há um fundo administrado pelo consórcio que acumula quase 9 bilhões de reais,
razão pela qual, mesmo que o valor cobrado a mais pelo DPVAT fosse extinto, ainda haveria recursos suficientes para cobrir as obrigações do seguro. O ministro acatou os argumentos da AGU e concluiu que a soma do saldo superavitário com a arrecadação estimada para este ano é suficiente para cobrir os gastos projetados. A previsão é que as despesas com os sinistros fiquem em R$1,5 bilhão em 2020. Com a decisão, donos de carros de passeio e táxis pagarão R$ 5,21, uma redução de 68% em relação ao ano passado. Já os proprietários de motos pagarão R$ 12,25, diminuição de 86%. Para mim foi bom. Acho muito importante, né? Porque a gente tem muitas taxas para pagar e assim, eu levei até um susto positivo quando eu olhei no site e estava bem reduzido esse valor. Mas e os motoristas precavidos que já pagaram o DPVAT de 2020, como ficam? Bom, a seguradora Líder informou que todos terão direito ao ressarcimento do valor pago a mais e que até amanhã divulgará como será esse procedimento. Para aqueles que ainda não pagaram, os boletos com os valores atualizados serão disponibilizados ainda hoje. Apesar da mudança de valores ser imediata, eles ainda podem ser alterados, já que a decisão do ministro Dias Toffoli não é definitiva e esse assunto ainda precisa passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, vitória do governo Bolsonaro. Essas idas e vindas do Supremo acabam transmitindo uma indesejável sensação de insegurança jurídica. Além disso, deixam o cidadão confuso. Ou as decisões obedecem à lei e ponto, ou esses titubeios acabam transformando os tribunais em birutas de aeroporto. A força-tarefa da Operação Greenfield denunciou hoje 29 ex-gestores de fundos de pensão da Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Vale do Rio Doce. Os ex-gestores são acusados de gestão temerária pela aprovação de investimentos que trouxeram prejuízos de mais de 5 bilhões de reais aos fundos. Os aportes foram feitos no fundo de investimento da empresa Sete Brasil Participações. O grupo foi criado após a descoberta do pré-sal em 2006 e ficaria responsável pela construção de 28 sondas para exploração de petróleo nessas áreas. De acordo com a acusação, os gestores dos fundos de pensão autorizaram os investimentos na Sete Brasil, ignorando os riscos e continuaram com os aportes, mesmo depois do cronograma de construção das sondas apresentarem atrasos. Os investimentos foram finalizados em 2016, sem a conclusão do projeto. Atualmente, a Sete Brasil está em processo de recuperação judicial. A produção industrial brasileira caiu 1,2% em novembro na comparação com outubro. É o pior resultado para o mês desde 2015. Em relação a novembro de 2018, o recuo foi de 1,7%. No acumulado do ano, o setor apresenta queda de 1,1%. O empresário Eduardo Fauzi, acusado de participar do ataque à produtora Porta dos Fundos no Rio, divulgou um vídeo comemorando a decisão da Justiça de retirar do ar o especial de Natal que mostra um Jesus homossexual. Nas imagens gravadas por ele mesmo em Moscou, Fauzi parabeniza o desembargador Benedito Abicair, da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio. O desembargador confirma que, para acalmar os ânimos da sociedade, ele determina que o especial de Natal do Porta dos Fundos seja retirado liminarmente. Essa vitória é a vitória de todo o povo brasileiro. O Brasil tem homem, o Brasil tem macho, para defender a Igreja de Cristo e a pátria brasileira. Parabéns à justiça brasileira, parabéns ao povo brasileiro, ao Centro Dom Bosco, a todo mundo que rezou, que militou, que batalhou. A luta continua, mas a vitória é nossa. O pedido de suspensão do programa foi feito pelo Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, entidade católica com sede no Rio. O vídeo foi tirado do ar ontem. A Netflix recorreu ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira e pediu a liberação do especial de Natal.
Em nota, a empresa classificou a suspensão como censura. O programa de humor insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto. Fauzi deixou o Brasil em 29 de dezembro, dias depois do ataque à sede da Porta dos Fundos, que aconteceu na véspera do Natal. Ele estaria entre os homens que arremessaram coquetéis Molotov na produtora. O empresário é procurado pela Interpol. E há poucos minutos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu uma liminar autorizando a Netflix a exibir o especial de Natal produzido pelo Porta dos Fundos. Na decisão, ele afirma que a sátira humorística não abala valores da fé cristã e que considera a liberdade de expressão condição inerente à racionalidade humana e um direito fundamental do regime democrático. É óbvio que se trata de uma operação de censura, a palavra é essa, censura desencadeada pela Justiça do Rio. Certamente o Supremo saberá defender, desta vez de maneira definitiva, nesse caso, a liberdade de expressão, cassando essa medida censória. Sobre essa sentença, há quem tenha resolvido cobrar do desembargador um erro grosseiro de português. Outro erro, também grosseiro de português, foi do ministro da Educação. Eles não têm culpa. Trata-se apenas de uma consequência do nosso fraquíssimo ensino básico. A Polícia Federal desencadeou hoje a Operação Fora do Caixa, um desdobramento da Lava Jato. A investigação mira supostos repasses de Caixa 2 para o atual governo do Pará, Helder Barbalho, nas eleições de 2014. A investigação começou a partir da delação premiada feita por executivos da Odebrecht. Eles relataram que Helder Barbalho teria recebido R$1,5 milhão na primeira corrida eleitoral na qual tentou ser governador do Pará. Os valores foram repassados em 3 levas de R$500 mil por intermédio do ex-senador Luiz Otávio Campos, um dos presos desta quinta-feira. E pelo menos um dos pagamentos teria sido feito em um endereço ligado a parentes do ex-parlamentar. Esta casa, propriedade de Campos, numa área nobre de Brasília, foi um dos alvos de busca e apreensão. A operação Fora do Caixa cumpriu ao todo 6 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária em Belém, Palmas e Brasília. Vários maços de dinheiro de notas de R$50 e R$100 foram apreendidos. Os crimes investigados são Caixa 2, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A investigação havia começado no Supremo Tribunal Federal, mas passou para a Justiça Eleitoral do Pará após o STF confirmar, em março do ano passado, que a competência para julgar crimes comuns ligados a crimes eleitorais é da Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará acabou de determinar a soltura do ex-senador Luiz Otávio Campos, que vai responder ao processo em liberdade. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. Já o governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que não foi alvo da operação e que as doações feitas pela Odebrecht à campanha dele em 2014 foram integralmente declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral. E acrescentou que todas as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Pelo que se vê, a Lava Jato ainda tem muitas tarefas pela frente. Devido a ações como essa, que levam poderosos para a cadeia, a Lava Jato ganhou inimigos mortais que querem acabar com a operação, ou por vingança ou por medo de serem processados e presos. A Lava Jato continua mais viva do que nunca. É preciso passar o Brasil a limpo. O ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, virou réu na Lava Jato do Rio de Janeiro. Cartes é acusado de pagar R$500 mil para ajudar na fuga de Dário Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros. A denúncia foi aceita pelo juiz Marcelo Bretas. Messer está preso desde o fim de julho e também se tornou réu no processo junto com outras 17 pessoas. Foi sepultado hoje em Sergipe o corpo do morador de rua que morreu após ter 70% do corpo queimado enquanto dormia em uma rua da Moca, na zona leste de São Paulo.
A cerimônia foi realizada por familiares e amigos dele no local em que foi morto. Amigos e parentes da vítima estiveram no local onde Carlos Roberto Vieira da Silva, de 39 anos, foi morto. Eles fizeram uma homenagem com flores ao morador de rua. Carlos Roberto foi internado em estado grave na unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal do Tatuapé, com queimaduras de 2º e 3º graus, mas não resistiu. Imagens de um circuito interno identificaram Flauzino Campos como suspeito do crime. Segundo as investigações, ele também é morador de rua e circulava pelo mesmo bairro da vítima. Flauzino admitiu para a polícia ser a pessoa que aparece nas imagens jogando combustível e colocando fogo em Carlos. Ele foi indiciado por dolo eventual quando a pessoa assume o risco de matar. O desabamento de um muro de contenção de uma obra assustou moradores de um bairro residencial na zona oeste de Belo Horizonte. O momento em que a estrutura veio abaixo foi registrado com celular. O flagrante mostra que, num primeiro momento, apenas uma parte do muro cai. Logo depois, toda a estrutura cede. Esta gravação registrou o flagrante por outro ângulo. O muro de contenção ficava entre um terreno em obras e outros 3 imóveis no bairro Prado, na região oeste da capital mineira. Esta casa foi uma das mais atingidas. 2,5 cômodos foram engolidos pelo desabamento. Os moradores conseguiram se salvar porque ouviram barulho de estalos durante a madrugada e saíram do imóvel 2 horas antes. Fernando está de férias no apartamento dos pais e também acordou assustado. Tentei dormir de novo, o ruído persistiu. Foi quando eu cheguei na janela de novo e eu vi que havia uma trinca muito grande aqui no muro já aberta. Todos os moradores saíram a tempo e ninguém ficou ferido. A Defesa Civil informou que fez uma vistoria numa das casas afetadas em outubro do ano passado e constatou que havia trincas e rachaduras, mas os problemas foram considerados de baixo risco. Há 10 dias, a síndica do prédio, que fica ao lado da obra, também identificou sinais parecidos na estrutura. O meu faxineiro falou: olha, Magda, tem uma trinca aqui no muro. Eu falei: eu vou falar com o engenheiro, mas aí não encontrei o engenheiro. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a obra possui alvará de construção conforme previsto na legislação municipal. Já a construtora responsável garantiu que vai arcar com os prejuízos. Nenhum imóvel foi totalmente interditado. Mesmo assim, alguns moradores seguem com medo. Eu vou com minha neta para a casa da minha sogra porque eu não estou tranquila. A polícia prendeu 6 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que praticava fraudes pela internet. A estimativa é de que o grupo tenha desviado mais de 160 milhões de reais. Os policiais do DEIC cumpriram 29 mandados de busca e apreensão em São Paulo e cidades da região metropolitana na primeira fase da Operação Crédito Violado, que investiga uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes em clientes de uma instituição financeira. Segundo os investigadores, o grupo disparava e-mails e mensagens de texto em nome do banco, solicitando informações aos clientes. Com os dados, os fraudadores fizeram empréstimos por meios de aplicativo e do Internet Banking, valores que variavam de acordo com o perfil de cada vítima. De acordo com a polícia, o valor desviado chegou a 160 milhões de reais. No entanto, a instituição financeira conseguiu bloquear boa parte dessas transações e recuperou cerca de 100 milhões de reais. Na operação, 6 pessoas foram presas temporariamente por um prazo de 5 dias. Outras 3 pessoas continuam sendo procuradas e as investigações da polícia também continuam. Certamente nós vamos avançar um pouco mais e o nosso objetivo é realmente chegar às pessoas que planejaram isso. O prefeito de Imbuia, em Santa Catarina, foi assassinado a tiros na tarde de ontem, próximo à prefeitura municipal. Uma câmera de segurança registrou o crime. As imagens mostram o momento que João Schumbeck, de 59 anos, sai do prédio e caminha até o estacionamento. Ao se aproximar do próprio veículo, ele vira em direção a um carro parado e é baleado. O resgate foi chamado, mas o prefeito não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, o suspeito do assassinato tentou se matar, mas foi socorrido pelo filho e agora está internado em estado grave. O crime é investigado pela Polícia Civil de Ituporanga.
Um policial militar recém-formado matou a ex-mulher e depois se matou em Osasco, na Grande São Paulo. O crime aconteceu neste prédio, na manhã de hoje. Daniel Piauí da Costa, de 31 anos, entrou no apartamento da ex-mulher, Suelma de Souza Oliveira, também de 31 anos, atirou 2 vezes contra ela e depois se matou. Eles tiveram um relacionamento por 1 ano e 6 meses. Moravam juntos, mas estavam separados desde outubro do ano passado, quando, segundo familiares, Suelma descobriu que tinha sido traída. Ele era um cara muito calmo, não tenho que falar mal dele, só que tudo isso aconteceu por quê? Porque ele traiu ela com 2 pessoas e ela descobriu. Quando ela descobriu, ela não aceitava a traição e não queria mais ele. Um vizinho que passava pela rua contou que viu o casal discutindo hoje cedo, por volta das 5 horas, um pouco antes de a polícia ser chamada. O irmão da vítima disse que o policial havia ameaçado se matar se Suelma não reatasse o relacionamento, mas nunca a agrediu nem fez ameaças contra ela. Por enquanto ele estava botando na cabeça dele. E quando ele botasse na cabeça dela, como é que ia ser? Entendeu? A gente sabia da história. Para mim isso aí já era caso programado, já estava para acontecer. De acordo com a polícia, Daniel usou a própria arma para cometer o crime. O caso foi registrado como feminicídio, seguido de suicídio. A chuva que atingiu São Paulo na noite de ontem causou estragos em vários pontos da cidade. Na região central e na zona leste da capital paulista, se abriram 2 crateras. Do alto, a imagem impressiona. A cratera, com cerca de 8 metros de profundidade, engoliu o galpão de uma fábrica, um carro e o muro de um condomínio na zona leste de São Paulo. Um outro veículo ficou praticamente pendurado. A Defesa Civil esteve no local e interditou 2 casas e um estacionamento. A principal suspeita é que a cratera tenha sido causada por uma infiltração no terreno por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Na Bela Vista, região central da cidade, o asfalto cedeu e um carro acabou caindo no buraco. Uma das rodas do veículo ficou presa na cratera. O motorista acionou a polícia militar e o carro foi retirado do local, que ficou interditado. Ninguém se feriu. E parece que a chuva ainda não vai dar trégua. Veja como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Previsão de mais chuva pelo Brasil nesta sexta-feira. As pancadas chegam mais para o fim do dia, depois do sol e do calor. A chuva deve ser mais volumosa no centro-sul, especialmente sobre o Rio Grande do Sul. Alerta para muita chuva também na faixa norte do Nordeste. Em Fortaleza, as pancadas chegam a qualquer hora do dia e podem causar transtornos, máximas de 30 graus amanhã. Ainda há risco de temporal em São Paulo e antes da chuva faz sol e a máxima é de 32 graus. Rio de Janeiro esquenta muito nos próximos dias. No sábado a temperatura chega aos 36 graus e tem chuva no final da tarde. Já na capital mineira, a chance de chuva é muito pequena. O tempo fica seco nos próximos dias e a temperatura fica na casa dos 31 graus. Nada de chuva também no extremo norte do país. E na faixa leste do Nordeste, o sol brilha forte entre o Rio Grande do Norte e o Espírito Santo. Em Salvador, muito sol e máxima de 32 graus. Em Boa Vista, o clima é o mesmo, calor de 35 graus. O Ministério Público de Pernambuco determinou que mais de 20 famílias deixem um prédio na cidade de Olinda. O edifício, que está interditado há 18 anos e foi ocupado ilegalmente em 2017, corre o risco de desabar. O edifício Verbena fica no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Grande Recife. O imóvel foi interditado em 2001 por problemas estruturais, mas há 2 anos os 24 apartamentos foram ocupados de forma irregular por famílias de comunidades carentes. Nesta semana, o Ministério Público de Pernambuco determinou a desocupação do edifício e sua demolição. Jonathan, de 28 anos, mora com a mulher e 3 filhos. Desempregado, não tem para onde ir. E mesmo com o risco de desabamento, ele não quer sair do prédio. Aí não tem para onde ir. E aí, vamos ver aí o que é que vai dar. Só quem sabe é Deus, né? O prédio possui problemas que condenam totalmente a estrutura, fiação exposta e água encanada precária.
Segundo a Defesa Civil, o imóvel pode desabar a qualquer momento. E aí, no caso, tem um primeiro problema. Ele não é alvenaria estrutural, que são aqueles furos verticais. O outro é da carga térmica, que é justamente o seguinte: prédios antigos, normalmente não se faz revisão elétrica, se coloca muitos equipamentos eletroeletrônicos, faz muitas ligações clandestinas e aí dá curto. Aqui neste prédio vivem cerca de 200 pessoas. De acordo com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, em Olinda existem 52 imóveis que correm risco de desabamento. Cerca de 10 deles estão ocupados de maneira irregular. O município registra um déficit habitacional de 20 mil moradores. A Prefeitura de Olinda informou que vai notificar a Caixa Econômica, seguradora do imóvel, para que ela realize a demolição do prédio. Além disso, disse também que vai cadastrar os moradores e analisar para onde eles podem ser realocados, se em abrigos ou casa de parentes. Caso saiam do imóvel, eles poderão receber o auxílio moradia pago pela Prefeitura. Segundo o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, esse valor é de R$ 130. Já o Executivo Municipal diz que o valor pago está em R$ 150. Nós vamos apresentar um relatório ao Poder Público, ao Ministério Público, ao Governo do Estado. É preciso ser feita uma força-tarefa. Ministério Público, Prefeitura, Governo do Estado. É importante dizer que até ano passado havia milhões de recursos para recuperação, requalificação desses prédios caixão. E vamos apresentar à Prefeitura que ela desaproprie, faça uma parceria, porque há terrenos aqui do Governo do Estado e a própria Prefeitura tem terreno, e que ela doe terreno e faça uma parceria para a construção de casa popular para essas famílias. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. É o Histórias do Dia, que vai trazer vídeos com conteúdo atual e de interesse do astronauta. Os vídeos apresentados pela jornalista Érica Reis são uma parceria do próprio Facebook com a Rede TV. O dono de uma fortuna avaliada em mais de 2 bilhões de reais largou a vida em São Paulo para se dedicar ao trabalho voluntário. Em Roraima, ele faz um serviço humanitário de acolhimento de venezuelanos que buscam refúgio aqui no Brasil. 500 imigrantes venezuelanos entram por dia em Roraima, mas apenas 10% deles permanecem no estado. No posto de triagem criado pela Operação Acolhida, os refugiados tiram a documentação necessária e depois vão para um dos 13 abrigos do estado. A Força-Tarefa Humanitária começou em março de 2018 e interiorizou mais de 25 mil venezuelanos que atravessam a fronteira em busca de uma nova vida. O trabalho da ONG tem um papel essencial nesse processo. É o caso de Carlos Wizard. Ele veio de São Paulo há 2 anos só para prestar apoio às famílias de refugiados. Eu deixei empresas, deixei negócios, deixei toda uma estrutura, digamos assim, comercial. Você se despoja de tudo isso. E você vem aqui e você vem tão somente cuidar da necessidade daquele que é o mais vulnerável de todos. O empresário encabeça um grupo de voluntários que atua na transferência de imigrantes para outros estados do país e articula empregos na cidade de destino. Ele também conta com a ajuda de militares do Exército no projeto. Nós estamos no abrigo São Vicente II e diariamente muitos voluntários passam por aqui. E isso faz parte também da rotina do seu Carlos, que nesse momento ele está conversando com uma família de imigrantes. Ele busca entender a real necessidade dessas pessoas. É no meio dessas conversas que ele busca ajudá-los. Nós fazemos parcerias com outras empresas e o sul do país tem feito muito acolhimento, desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o Sudeste também, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. E somente através dessa rede de voluntários é que nós conseguimos, então, levar avante o programa de interiorização. Organizações humanitárias que fazem parte do projeto são unânimes ao dizer que toda ajuda é bem-vinda. Nos abrigos, os imigrantes recebem alimentação e moradia.
De acordo com dados da Operação Acolhida, 10 mil venezuelanos vivem hoje em Boa Vista, capital de Roraima. O coronel Carlos Sinelli, chefe do Estado-Maior Conjunto da Força Tarefa Logística Humanitária, diz que o foco da operação é interiorizar os imigrantes. A modalidade mais procurada, ideal, é a da procura de vaga selecionada, onde o migrante consegue ser colocado na porta da fábrica, do trabalho, etc., para começar uma vida. Mas a que mais tem significado para nós é a da sociedade civil organizada. Nélis Rondon vive com a família em um abrigo há 2 meses. Ela se sente agradecida pela ajuda dos brasileiros. Bueno, lo que más deseo en este momento es que los brasileños continúen ayudando a los inmigrantes. Quem ajuda diz que não passa só por uma mudança de vida, mas uma transformação interior. Ver a dura realidade do outro e se sensibilizar é uma virtude que nem todos têm. Certamente é uma experiência transformadora em todos os aspectos, especialmente no que diz respeito a você ter uma humanidade maior. É uma atitude que merece aplausos, exatamente quando se sabe que, com honrosíssimas exceções, muita gente esquece da solidariedade humana. Há países em que doações para socorrer necessitados, pesquisa e educação são quase normas, são comuns. E ninguém fica pobre doando uma pequena parte de seu patrimônio. Pelo contrário, vai se sentir muito bem. Um touro assustou os moradores de Iperó, no interior de São Paulo. As imagens feitas por um morador mostram o animal correndo pelas ruas do município, que tem pouco mais de 30 mil habitantes. Ele chegou, inclusive, a passar perto de algumas pessoas que estavam na rua, mas ninguém se machucou. A Guarda Civil de Iperó disse que o touro fugiu e ainda não foi localizado. Com os jogadores voltando das férias, os clubes brasileiros, aos poucos, apresentam os novos reforços para a temporada. Por enquanto, a movimentação anda tímida e até agora nenhum time abriu o cofre para desembolsar milhões em um atleta. Mesmo assim, o Ceará fechou com um goleiro de peso. Depois de não ter seu vínculo renovado com o Palmeiras no final da temporada, Fernando Praz está de casa nova. O goleiro vai vestir a camisa do Ceará, gravou até vídeo para a torcida. Fala, torcida do Ceará, aqui é o Fernando Praz. Queria dizer que eu estou muito feliz e ansioso para vestir essa camisa. Podem esperar muito trabalho, muita dedicação, comprometimento. No Goiás, a novela envolvendo o Michael continua. Enquanto representantes do atleta e dirigentes do Flamengo não chegam a um acordo, o atacante fez seu papel. Se apresentou hoje no Goiás para fazer um treino regenerativo, depois da maratona de jogos beneficentes de dezembro. Fiz muitos jogos beneficentes esse ano, fui representar o Goiás, o nosso Verdão, em muitos jogos. Agora eu vou fazer o processo regenerativo. O Santos também voltou aos trabalhos e com caras novas. Raniel, ex-São Paulo, e Madison, ex-Furacão, conheceram o grupo. O dia foi agitado no Corinthians. Teve a apresentação do lateral Sid Clay, que estava no Dinamo Kiev. Eu estava treinando normal, mas estava 6 meses sem jogar, mas treinando, esperando uma oportunidade, mas não veio. Vim aqui para agualar os demais. Espero que daqui uma semana eu já estou igual aos outros. O Timão também renovou o contrato com 3 jogadores: o zagueiro Gil, o volante Gabriel e o goleiro Walter. O Corinthians acertou também a contratação do volante colombiano Vitor Cantillo. O jogador fica no clube até dezembro de 2023. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite.